Amém, irmãos? Boa noite, espero que todos estejam bem, todos em paz. Vamos estar salmodiando, vamos abrir no Salmo de número 8. Faz tempo que nós não salmodiamos nesse Salmo. Ele é o Salmo de Davi para o músico mor. No subtítulo da nossa Bíblia está Salmo de Davi para o músico mor sobre Gittite. O que é Gittite? É um termo musical que se repete essa designação no Salmo 81 e no Salmo 84. Então vamos salmodiar. Salmo número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome sobre toda a terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso e Tu fizeste uma terra maravilhosa para que nós habitássemos nela. Senhor, que na nossa peregrinação aqui na terra, todos os dias, que nós possamos estar focados em Ti. Senhor, cada vez que vermos uma paisagem bonita, um sol bonito, uma lua bonita, cada vez que, através do Teu poder, estivermos tranquilos por causa do Teu cuidado, nós possamos sempre estar desenvolvendo um coração agradecido, que possamos sempre estar glorificando o Teu nome, que possamos estar admirando a Tua criação. Senhor, obrigado porque, apesar da nossa imperfeição, dos nossos pecados, o Senhor nos adotou como Teus filhos e o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, obrigado por tudo, que nós sempre tenhamos um coração agradecido a Ti e que Te glorifica. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então para o nosso texto base. Hoje nós vamos encerrar Onde está o teu coração. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje nós encerramos essa parte do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, diz assim: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Veja, Jesus usa essa metáfora, na verdade é um exemplo, que comparando o acúmulo de tesouros aqui na terra, mostrando que a gente pode fazer a mesma coisa no céu. Agora, um dos aspectos que eu acho muito interessante é quando a Bíblia fala de coroas. E teve um texto que nós já lemos, que ele nos dá um exemplo muito claro, em que Paulo, ele fala que existem coroas a ser conquistadas. Então vamos abrir novamente em 1 Coríntios capítulo 9, para iniciar nossa exposição bíblica de hoje. 1 Coríntios 9, versículo 24. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Como eu expliquei aqui, é o seguinte:
Na questão do estádio, o prêmio era para o primeiro colocado. Hoje ainda nas Olimpíadas, eles premiam os 3 primeiros, medalha de ouro, prata e bronze, que já é um grande feito. Talvez naquela época, apenas o vencedor era premiado. Mas Paulo faz a primeira dica, já falei isso. Correi de tal maneira que o alcanceis, quer dizer, existe um prêmio. Aí que prêmio que é esse? 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Primeiro ponto aqui. Para você atingir o prêmio, você vai ter que se privar de certos prazeres, de certas coisas. Eu usei o comparativo dos atletas. Para nós fazermos determinadas coisas que a gente faz, você precisa de sacrifício e esforço. Quanto maior é o alvo, maior o esforço. Quanto maior é o sonho, mais dedicação ele vai ter que exigir. Se você quer ter galardão, prepara para ralar. É aquele exemplo da escola. Nós fomos matriculados numa escola, vamos até o nosso PhD, tá tudo pago, na melhor escola do universo, que é a vida eterna. Agora, passar de ano com nota 10, com nota 9, com louvor, cabe a nós. Então, a salvação é graça. Como dizia o meu primeiro pastor, o pastor Marcelo, o nosso passaporte para Nova Jerusalém está carimbado. O visto de entrada está dado e é irrevogável. Agora, você ter o prêmio, você ter o galardão, isso aí é dedicação. Por exemplo, existe uma passagem muito intrigante, muitas vezes mal interpretada, que o reino dos céus é ganho pelos fortes, pelos poderosos, e somente os violentos se apoderam dele. Tem gente que fala que ali é a salvação. E que a pessoa, ela tem que se esforçar para ser salvo. Ainda usa aquele outro versículo. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Qual é o problema dessa interpretação? Salvação por obras. Efésios nos fala que não é por obras, e a Bíblia nos ensina para que ninguém se glorie. Não existe mérito no homem. Então, se não existe mérito no homem, esse texto não está falando de salvação. Do que ele está falando? Do prêmio. Por que usa-se o exemplo reino? Porque é lá na eternidade que você vai usufruir do galardão. É lá na eternidade que você vai usufruir do prêmio. Agora, aqui no caso, no versículo 25, olha o que ele fala. Uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Vamos ler o 26 e o 27. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. O que Paulo está falando? Vou repetir porque é importante. Critério. O reino dos céus, o reino de Jesus, ele tem uma constituição. Ele tem um código de conduta. Ele tem uma maneira de se portar. Ele tem um alvo. O alvo principal é fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é evangelismo e discipulado. E depois disso, o segundo lugar, discipulado e evangelismo. E no terceiro lugar, evangelismo e discipulado. E no quarto lugar, discipulado e evangelismo. E no 100º lugar, evangelismo e discipulado. A obra de Deus, basicamente, é evangelismo e discipulado. Ponto final. O evangelismo para entrar no corpo. O discipulado até sua morte. Para o aperfeiçoamento. Efésios 4, do 11 em diante. Para o aperfeiçoamento dos santos. Onde toda junta, toda medula ajustada trabalha para o crescimento do corpo. O corpo o que é? A igreja.
Mas pastor, nós pintamos a igreja, isso não é obra de Deus? É obra secundária. Pastor, nós trocamos o telhado da igreja, isso não é obra de Deus? É obra secundária. O fato da obra de Deus se resumir a evangelismo e discipulado não tira o mérito das obras periféricas que envolvem o funcionamento de uma igreja. Por exemplo, Santa Clara, mãe de Constantino. Na cabeça dela, assim que ela se converteu, na cabeça dela, ela precisava construir templos. Então ela construiu uma série de igrejas, uma série de lugares. Inclusive, uma coisa que nos deixa muito triste é que o líder da Turquia tem transformado algumas dessas catedrais em mesquita. Gente, isso é um tipo de perseguição religiosa. O mais curioso é que a Turquia faz parte da comunidade europeia. E a comunidade europeia não dá um pio. Por exemplo, a Catedral de Santa Sofia, que era um dos lugares mais tradicionais do mundo cristão, ela foi transformada em mesquita e ninguém deu um pio. Quer dizer, hoje em dia, contra uma série de causas, feminismo, negros, minorias, direito de não sei o quê, direito da ameba, direito do protozoário, todo mundo mete a boca. Quando é para os cristãos, ninguém abre a boca. Por quê? Porque já existe uma perseguição velada aos cristãos. Existem alguns ateus que dizem que tem que se riscar a Bíblia, gente de importância. Já existe gente no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, que defendam que se tire a Bíblia. Por exemplo, não é uma coisa simples como um grupo de jovens queima a Bíblia antes de uma manifestação. Não é uma coisa simples como um grupo de jovens vai e picha uma igreja cristã com símbolos satânicos. Não é uma coisa simples como um grupo de jovens que derruba uma estátua. Isso não é simples. Isso é uma coisa seríssima. É uma falta de respeito absurda. Mas por quê? Porque a perseguição já começou. Para vocês terem uma ideia, apenas 4 estados americanos não tinham leis que falavam sobre linguajar de ódio. Esses últimos 4 estados aprovaram leis. Aí o que acontece? Tem pensador, entre aspas, que quer encaixar a pregação dos pastores como linguajar de ódio. E tem gente de influência do governo que já está dizendo que vai colocar uma equipe policiando na internet, entendeu? Para ver o que os pastores estão falando nas suas pregações e encaixar como linguajar de ódio. Isso é perseguição. Só que muda. Por exemplo, na Turquia, trocaram a catedral. Se a mãe de Constantino visse isso, se fosse possível, ela virava no túmulo. Porque veja, aquela mulher, da sua maneira simples, ela vinha de um mundo pagão. No mundo pagão havia templos, havia essas coisas. Na cabeça dela, fazer a obra de Deus era construir templo. Construir templo é fazer a obra de Deus? Sim e não. Não por quê? Porque o templo é um prédio de tijolo. Sim, por quê? Porque ao definir um terreno, ao definir um prédio, eu garanto que dali a 100 anos, 200 anos, pelo menos na parte logística, eu vou ter uma igreja funcionando naquele lugar, equipada, para receber a igreja nas reuniões. Então eu vou ter um prédio. Então o que eu tenho que entender? Tudo que for direcionado por Cristo vai receber galardão. Mas eu tenho que ter o foco. Obra de Deus é evangelismo e discipulado. É isso que vai no coração do Senhor. Coisa mais importante que tem para Deus é os seus filhos, é a sua família.
que foi escolhida na eternidade passada, antes que a própria terra existisse. É a coisa mais preciosa que tem para Deus. Então, o foco principal da obra de Deus é evangelismo e discipulado. Porém, eu também vou realizar obras periféricas, obras secundárias. Agora, veja que interessante, voltando ao versículo 25 de 1 Coríntios, fala de coroa. A palavra coroa na Bíblia, deixa eu tomar um gole aqui. A palavra coroa na Bíblia, ela tem duas designações. A primeira delas é diadema. Diadema quer dizer poder. Por exemplo, existem textos onde a Cristo aparece com um diadema na cabeça. Existem textos no Apocalipse onde o dragão aparece com um diadema na cabeça. Isso nos prova que Satanás tem um poder dado por Deus. Agora, coroa aqui nesse texto não é diadema, é Estefanos. E Estefanos é exatamente o que Paulo está querendo dizer. É aquela coroa do prêmio. Então, o que se entende? O que se entende é o seguinte, que coroa aqui é um prêmio para o vencedor. Não que vão haver perdedores no reino dos céus. Mas nós temos que entender que, pelo que a Bíblia mostra, pelos textos que nós já vimos, que existem categorias de prêmios. E uma dessas categorias é as coroas. É uma coroa de verdade? Não sabemos. Existem teólogos que vão dizer que esse Estefanos é um Estefanos de verdade, só que é incorruptível. Existem teólogos que dizem que a coroa representa um prêmio. Eu, particularmente, gosto mais da segunda interpretação. Eu acho que tem muito mais a ver com o prêmio que você vai receber de Jesus para quem for vitorioso nessa carreira terrestre, lembrando que não há perdedores, mas vitorioso é aquele que cumpre a carreira, que esmurra o próprio corpo, que se priva de coisas por causa do reino, que tem as prioridades de vida correta, que honra a Deus em primeiro lugar. Existem muitas maneiras de honrar a Deus. Por exemplo, quando eu cultuo, eu estou honrando a Deus. Quando eu vou num culto, eu não estou honrando a homens. Quando eu vou num culto, eu estou honrando a Deus. Quando eu estudo a palavra, eu estou honrando a Deus. Quando eu oro, eu estou honrando o poder de Deus. Então existem várias práticas que honram a Deus. A pessoa que viver por essas práticas, ela vai ter galardão. E um dos aspectos desse galardão é o que a Bíblia chama de coroa, que nós vamos dizer prêmio. E é curioso o seguinte, veja, primeira coroa aqui é para aquele que luta, é para aquele que se dedica. Então, uma das características, você quer coroa? Vai ter privação, vai ter luta, vai ralar os dedos, vai dar trupicão, vai arrancar a unha do dedinho batendo na quina do sofá. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à turma. Por quê? Porque exige sacrifício. Exige caminhar a segunda milha. Não tem jeito. Então aqui a gente percebe o quê? Um esforço pessoal num nível tal que faz com que você atinja o alvo. E ao atingir esse alvo, você vai ter um prêmio para o vencedor. Não pense que vai conquistar galardão a custo de chá de canela, ou chá de erva cidreira, ou chá de camomila. É para nego macho. As mulheres que vão falar, tá vendo, então é só para homem? Não. Porque as mulheres, para atingir, também tem que ser valente. Quando eu falo para nego macho, é cara valente.
Mulher tem que ser valente. Lembra que eu comentei que se tirasse as mulheres da igreja, vários ministérios acabavam? Porque as mulheres têm zelo pela casa do Senhor, as mulheres têm dedicação, as mulheres são submissas ao pastor. Muitas vezes, em vez de ficar reclamando, procuram ajudar da melhor forma possível. Procuram estar no time. Gente valente. Valente em oração. Valente no evangelismo. Valente no discipulado. Então, para você ganhar o prêmio, tem que ser valente, não é para qualquer um. Primeira característica. Vai juntando aí, vamos para mais um texto. Filipenses, capítulo 4. Você vai passar Gálatas, e vai chegar em Efésios, espera aí, e depois Filipenses. Filipenses 4, versículo de 1 e 6, espera aí. Isso. Filipenses 4, versículo 1. Vamos lá. Portanto, meus amados e muito grandes queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Ponto. Olha que interessante. Paulo nos dá uma outra informação. Quem é a coroa do vencedor? São as almas que você ganha e discipula para Jesus. Nossa, pastor, então nós estamos tudo vendido, porque na igreja é o pastor que discipula a gente. Eu não faço nada. Tem certeza, irmão? Você nunca teve uma conversa com o irmão da igreja? Você nunca deu uma palavra de ânimo? Você nunca compartilhou uma doutrina? Você nunca compartilhou alguma coisa que você viu na palavra de Deus e te empolgou? Não, pastor, eu nunca fiz isso. Olha, irmão, sua vida cristã está errada. Porque quem tem uma vida cristã intensa, sempre vai ter testemunhos para compartilhar com o irmão, de verdades que ele descobre na palavra, de coisas que acontecem, onde Deus abençoa a vida dele, ou faz algo através da oração. Ele vai ter a sabedoria de exortar, de consolar, de redarguir o irmão. Porque veja, a responsabilidade geral do discipulado é do pastor. Mas o discipulado é de todo, é um edifício vivo. 1 Coríntios fala o seguinte, que se tem uma parte do corpo doente, todo o corpo sofre. Então um depende do outro. 1 Coríntios fala que se o pé disser para o olho, não preciso de você, como é que vai ser? Então um precisa do outro. Vida cristã é interdependência. Ligado também ao evangelismo. Toda vez que você fala o plano de salvação para alguém, não é Jesus te ama. Falar o plano de salvação, chegar lá e falar, fulano, te falar uma coisa bem séria. Você já percebeu que nós somos tudo pecador, nós somos tudo torto? Eu e você, que vira e mexe, a gente erra, a gente peca. A pessoa vai falar, percebi. Falei, você sabia que diante de Deus um desses pecados nos condena ao inferno? A pessoa fala, não. Fala, cara, a situação é séria. Porém, a boa nova é que Jesus morreu. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas eu acredito em Jesus. Não, mas você não entendeu, não é acreditar apenas. É crer de toda a sua mente, de todo o seu coração e de toda a sua vontade. Reconhecendo os seus erros diante de Deus e sinceramente entregando sua vida para Ele. Isso é evangelismo. Esse é o presente da salvação que Deus nos deu. Então o que acontece? Ao fazer isso, você está preparando uma coroa para você. Porque cada pessoa ganha para Jesus. Cada pessoa que é discipulada por Jesus, ela representa um prêmio lá no final. É muito importante eu ter esse foco.
Existe esse incentivo. E aí o texto continua. Eu vou ler porque eu acho que tem a ver. Eu ia pular para o 6, mas eu vou continuar lendo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com o Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Até aqui. Veja, Paulo está falando da vida comum da igreja. Evódia e Sintique, que parecia que estavam tendo uma briga. Só que elas, juntamente com Clemente, serviram a Paulo e serviram a igreja. Ele está falando da vida comum, um ministério vivo. Evódia não era pastora. Sintique não era chefe do círculo de oração das irmãs presbiterianas renovadas. Mas eram obreiras. Gente envolvida com a obra, gente envolvida com o evangelho. Gente que vivia o evangelho vivo. O que elas sentirem o mesmo? Elas entenderem o valor do irmão. Elas entenderem o valor de cada crente salvo. Elas entenderem que aquele crente é uma coroa. Aquele crente é algo precioso. Que Jesus morreu. Uma morte cruel. Para salvar aquela pessoa. Isso é muito importante. Isso nos traz o quê? Um respeito pela igreja. Por isso que nós entendemos que o movimento dos desigrejados não é bíblico. Só existe uma forma que a pessoa pode justificar não fazer parte de uma igreja local. Quando não existe uma igreja bíblica na cidade dele. E a pessoa não pode se deslocar. Nesses casos até se entende que por um tempo, mesmo assim, tem que se tentar uma solução para que se congregue, mesmo que for 4 pessoas numa sala. Porque também para ir em igreja que ensina tudo errado, também é duvidoso. Mas no mais, não existe. Agora, numa cidade que nem Curitiba, uma cidade que nem Pinhais, cidades aí com 10, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, tem pelo menos uma igreja boa, pelo menos uma igreja decente. Vai ser um brinco? Não, mas vai ter uma doutrina correta, uma confissão de fé correta, vai ter disciplina bíblica, vai ter um pastor coerente. Ele precisa ser uma metralhadora evangélica? Não, ele só precisa expor a escritura de maneira correta. Não precisa falar bonito, não precisa ser eloquente, pode até ser meio gago. Pode ter até tique nervoso, gago com tique nervoso, mas se ele expor as escrituras de maneira correta, fechou. Se a igreja tiver uma confissão de fé correta, fechou. Se a igreja exercer disciplina bíblica, fechou. E se ela fizer a obra de Deus, evangelismo e discipulado, fechou. Mas isso é extremamente precioso para Deus. Amém? Vamos a mais um texto. 1 Tessalonicenses 2, 2 cartas à frente. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Diz assim. Não tem 19. Tem, 1 Tessalonicenses 2. Vamos ler o 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. O que Paulo está falando? Paulo está falando que ele quis ir ter com os Tessalonicenses, mas olha que interessante. Ele reconhece que Satanás teve poder e autorização para detê-lo.
Interessante. Aí você fala, mas como ele sabia que Satanás? Em Atos dos Apóstolos tem um versículo intrigante. O Espírito Santo impediu que eles avançassem. Aí durante a noite um varão macedônio apareceu para Paulo em sonho falando, vem e ajuda-nos. Aí eles foram para Macedônia. E Paulo é bem claro na sua literatura. Quando foi o Espírito Santo que deteve, ele sabia. Quando foi Satanás que impediu, ele sabia. Não sabemos mais detalhes. Porém, pela Bíblia, pela forma de atuação, pela forma que acontecem as coisas, com muita calma, eu posso avaliar se uma resistência vem de Deus ou vem diretamente do maligno. Dá para avaliar pela maneira que é. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de fazer coisas contrárias à palavra. Deus ele tem uma maneira limpa, Deus é luz, ele trabalha corretamente. Dá para a gente saber, não é esse o assunto, por isso eu não vou aprofundar. Mas a gente sabe quando é Deus e quando é o diabo. Eu já tive vezes que eu indignado vim com aquela frase para Paulo, principalmente que está na carreira comigo há 21 anos quase, mas o diabo é sujo. E já teve várias vezes que eu falei, nossa, Deus está nos pregando uma peça. Claramente, no espírito eu sabia. Então isso é muito nítido, é o que aconteceu aqui com o Paulo. Mas olha o que ele vai falar. Versículo 19, a nossa informação. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Olha a coroa aqui, o Stefanos, o prêmio. Qual é a nossa esperança? Qual é o nosso gozo? Qual é o nosso prêmio de glória? Continua a resposta. Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. O que aqui o texto está ensinando? Parece, eu vou tentar desenhar uma cena, que na vinda de Jesus, você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, e aqueles que você evangelizou e discipulou, ou vão vir juntamente com você, ou claramente você vai receber prêmio por causa deles, e todos eles vão ver. Entendeu? E quando que vai acontecer isso? Na vinda de Jesus. É aí que vai acontecer. Na vinda dele. Aí existe muita discussão. Por exemplo, tem gente que fala que isso aqui vai acontecer no começo da tribulação, que vai acontecer o arrebatamento, e logo após o arrebatamento tem o tribunal de Cristo. Tem gente que fala que não tem nada disso, mas no final de tudo, num julgamento só, os crentes vão receber prêmio, e os que vão para o inferno vão para o inferno, lago de fogo, tal. Tem gente que, como nós, o nosso modelo mais ou menos é o que chama de modelo da pré-ira, que é no momento onde Deus vai destruir tudo derradeiro, a gente passa a tribulação aqui, mas ali pela terceira, quarta taça, mais ou menos por ali, nós somos retirados. E aí acontece o tribunal de Cristo, a festa das bodas do Cordeiro de Apocalipse 19, enquanto Babilônia está sendo destruída. Agora, existe uma dificuldade muito grande da partícula tempo. Então, qualquer uma das visões pode ser válida. Você pode ter predileções pessoais. Eu gosto dessa nossa. Eu entendo que a igreja vai passar pela tribulação por 19 anos. Eu cria que os vencedores, que faziam parte desse prêmio, somente eles iam ser arrebatados. Que da forma que eu aprendi nessa teologia, não chegariam a 5% da igreja. Então, praticamente, eu já acreditava em igreja na tribulação. Na verdade, aonde eu fui salvo, eles até falavam, gente, 98% dos crentes fica tudo para tribulação. Só sobe no arrebatamento o crente firme. Eu acho uma visão bem coerente. Porém, hoje, porque eu acho que não existe um versículo aberto na Escritura falando, ó, vai ser assim, eu entendo o seguinte,
que esses crentes firmes, que buscam esse galardão, que correm atrás do prêmio, são testemunhas fiéis, guardam a palavra da paciência e vão ser livrados miraculosamente dentro da tribulação. Se for via arrebatamento, isso aí chama arrebatamento dos vencedores. Se for via arrebatamento dos vencedores, amém, glória a Deus. Mas estamos preparados para estar aqui na terra. Mas o que me chama a atenção dessa visão é o seguinte: a diferença é 2, 3%. Nunca nós fomos ensinados que toda a igreja subir. Tanto é que existe um fato curioso: quem distribuiu os filmes pré-tribulacionistas aqui na região de Curitiba, os filmes Deixado para Trás 1, 2 e 3, Arrebatamento 1, 2 e 3, a série do Ladrão da Noite, Grande Tormenta, A Imagem da Besta e Agonia do Planeta, a série do Apocalipse, Revelação e Julgamento, todos esses filmes pré-tribulacionistas, fomos nós. Mas quando nós assistimos os filmes, nós entendíamos, não é todo mundo que vai subir. Na verdade, a gente pensava exatamente o oposto. Agora, qual que era o incentivo naquela teologia? Naquela interpretação escatológica, aquele óculos escatológico? Você batalhar, você ser firme, você buscar o seu galardão, você buscar ter uma obra de Deus abundante para ser livrado. Só que no caso eles acreditavam que era livrado via arrebatamento. Nós continuamos com a mesma ideia. Nós entendemos que você tem que se dedicar, você tem que ralar a unha, você tem que correr atrás do galardão, tem que correr atrás de tudo para ser livrado. Só que hoje nós acreditamos que a Bíblia dá muito mais indício que esse livramento vai acontecer aqui na Terra. Então isso é uma coisa muito interessante. Outro dia eu estava vendo uma matéria, um rapaz da internet que tem um canal de atualidades, é um rapaz bacana, o Rafael Bittencourt. Não concordamos 100% com a teologia dele, ele é arminiano, mas ele é um homem de Deus. Tem o coração correto no Senhor, gosta das coisas certas, procura trabalhar com temor de Deus. E ele comentava uma coisa que muita gente não sabe. Aqui no hemisfério sul, em cima do meio do Atlântico, o campo magnético da Terra, ele enfraqueceu demais. E ele vai lá do meio do Atlântico, ele pega a região da Ilha das Malvinas, ele pega uma parte da Argentina, ele pega uma parte de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul. O que quer dizer isso? Existe uma coisa chamada na geologia a inversão do campo magnético. Isso já aconteceu. E o que acontece? O magnetismo na Terra bagunça. Para vocês terem uma ideia, se eu vou me orientar por uma bússola, eu tenho que dar um desconto de 5% para o norte magnético. E existe uma tabela em cada região do globo, onde eu tenho um coeficiente que eu corrijo o número de graus para o norte magnético. Então isso é uma verdade. Aí você pergunta, mas pastor, o que tem a ver geologia e magnetismo da Terra com grande tribulação? A comparação é simples. Esse magnetismo faz com que os raios solares entrem de uma forma diferente na atmosfera. Ao entrar de uma forma diferente, eles são capazes de bagunçar com todo o sistema de tecnologia. O que tem a ver com a gente? Nós imaginamos que Deus, na sua soberania, pode usar esse tipo de coisa para bagunçar com todo o sistema de satélite, todo o sistema de vigilância que já é implantado hoje do anticristo. E trazer livramento da mesma forma que nós entendemos que aquelas estrelas caídas do céu, elas podem ser meteoros. Também nós entendemos que a Terra está em trevas. Por quê? Porque pode ser que os vulcões, se essas estrelas forem um meteoro, vão entrar em erupção. E a nuvem de fumaça deles vai impedir o tráfego aéreo. E vai impedir a operação dos satélites. E isso aí é que vai dar também livramento para a igreja. Lógico, são conjecturas. Mas a gente traz por quê?
para mostrar uma viabilidade. E para mostrar que o crente tem que ter esperança. Se você for alguém que busca a sua coroa, se você for alguém que busca o galardão, se você for alguém que busca ser encontrado vencedor, você tem que ter uma tranquilidade. Deus vai te dar escape. Deus vai te livrar. Você vai estar aqui, mais ou menos aquele salmo: cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Vai ser uma palavra viva na sua vida. Vai ser algo vivo. Você vai experimentar isso na prática, Deus operando milagres. Eu imagino que Deus pode até operar coisas como operou com Filipe, transladando ele para a estrada lá de Azoto, quando ele estava pregando para o eunuco etíope. Deus é Deus, o mesmo Deus que transladou Filipe pode nos transladar. O mesmo Deus que saiu no meio da multidão quando queriam jogar ele do penhasco, Jesus em Nazaré, e ele passa pelo meio da multidão e o texto dá a entender que houve algo ali. O mesmo Deus que caminhou sobre as águas e deu poder para Pedro caminhar sobre as águas. Então, assim, por que é bacana isso? Porque o que eu estou tentando passar para vocês, e isso eu continuo, desde que eu fui salvo, eu acredito nisso, com todo o meu coração, com toda a minha força. Tem que lutar para ser vencedor. Tem que lutar para ser intenso na obra do Senhor. Tem que lutar para fazer as coisas certas, porque existe um livramento. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Eis que vos guardarei da hora de tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora, as pessoas às vezes se incomodam com isso. Por quê? Porque o Frouxinildo e a Frouxicleide, o Infantilênio e a Infanticleide, não gostam desse tipo de pregação. Porque esse tipo de pregação mostra que quem não for compromissado, quem não correr atrás da coroa, quem não correr atrás do galardão, vai levar na cabeça. Vai ter problema. Vai ter dano. Pode esmorecer numa prisão do anticristo. Pode ser até que chegue a ser decapitado. Por quê? Porque Deus está avisando na Bíblia. Existem promessas de livramento, mas é promessas de livramento para quem é firme. Para quem é intenso, para quem está atrás de uma coroa como essa. Amém? Amém. Vamos para mais um texto. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu lembro um caso que aconteceu há 21 anos atrás. Uma pessoa Essa pessoa, ela veio de uma igreja batista tradicional. Ela era casada com uma pessoa da igreja presbiteriana, que cresceu na igreja presbiteriana, reformados de carteirinha. E quando ouviram pela primeira vez a doutrina dos vencedores, porque é uma doutrina, essa questão de ser livrado, ela é uma doutrina bíblica. A Bíblia é nítida, que vai ser livrado quem for fiel. A pessoa ficou extremamente perturbada. Mas por que ela ficou extremamente perturbada? Porque o seu tipo de cristianismo era frio. O seu tipo de cristianismo era sem compromisso. O seu tipo de cristianismo era um cristianismo gélido, sem vida, sem obras, sem intensidade. Era a cabeça do tamanho de uma melancia. A teologice da teologia profunda, que não leva a lugar nenhum, sem vida. E aí o que acontece? Foi confrontado nesse tipo de cristianismo, incomodou, mas vai incomodar mesmo. E quem incomodou foi o diabo? Não, foi o Espírito Santo. Só que aí todos os dias nós temos diante de nós escolhas. Gente, as escolhas dentro da igreja são as mais amplas. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se portar diante do Senhor com calma, com tranquilidade. A consequência dos nossos atos vem.
O pessoal pentecostal fala que existem brechas. Aí quem é reformado fala que não tem brecha. Então vou falar como reformado. Quando a gente desobedece, algo ruim acontece. Palavras do pastor Marcos Granconato. Eu não preciso crer em brecha, não brecha, sem brecha, com brecha, tim brecha. Ou Zé brecha. Quando alguém desobedece, algo ruim acontece. Palavras de uma das maiores autoridades bíblicas vivas no Brasil. Percebe? Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que andar diante do Senhor com todo temor. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Não, vamos ler. Tem que ler o 6. Não, o 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que interessante. Isso aqui é uma afirmação interessante. Sabia que existe crente que não ama a vinda do Senhor? Eu já vi casos de crente que comentou o seguinte: nossa, eu queria casar antes do arrebatamento. Nossa, eu queria ter uma grande família antes do arrebatamento. Nossa, eu queria fazer curso tal antes do arrebatamento. Eu pergunto, se um curso é mais importante que o arrebatamento da sua vida, você ama a vinda do Senhor? Ô irmão, peraí, tá exagerando, hein? Não. Gente, a coisa mais maravilhosa que tem é se Jesus daqui a 10 segundos viesse. Já pensou que lindo, gente? Num piscar de olhos, a gente seria transformado. E encontraria com o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor para sempre. Toda dor, toda lágrima, todo pranto, todas as coisas erradas, esse mundo perverso, esse mundo anticristo, tudo isso ia ficar para trás, ia ser destruído, novos céus, nova terra, eternidade juntamente com Cristo. Gente, é a coisa mais maravilhosa que tem. Infelizmente, muitos cristãos nesse tempo de evangelho humanista têm coisas mais importantes para fazer do que amarem a vinda do Senhor. Eu conheço histórias, eu não vi pessoalmente, mas de crentes antigos que acordavam assim: será que é hoje que Jesus vai vir? Será que é hoje que eu vou ter o meu encontro com o Senhor? Eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho esse tipo de pensamento diariamente. Não tenho. Mas uma coisa eu tenho, a coisa mais legal que tem, se o arrebatamento fosse hoje. Acabou. Gente, tudo para trás. Agora, se a gente ama a nossa vida mais do que a vida do Senhor, será que você vai ter esse tipo de prêmio? Porque, pelo que a Bíblia mostra, parece que são setores. Existem várias propostas de vida cristã. Em cada um desses aspectos da vida cristã existe um prêmio. Um dos aspectos aqui é aquele que coloca o reino de Deus, a eternidade, em primeiro lugar. Todos os que amam a vida do Senhor, acima de tudo, vão receber esse prêmio. É o que Paulo nos ensina aqui. Os irmãos concordam que tem gente que de longe não ama a vida do Senhor em primeiro lugar? É claro, é nítido, gente. É nítido. Ainda mais com esse tipo de evangelho que está sendo ensinado por aí, que é um evangelho só de bênção. É um evangelho só de vitória. Esse tipo de evangelho vai trazer a pessoa para as coisas materiais. Coloca os olhos dela no mundo. Sendo que os nossos olhos é para a nossa união com o Senhor. Amém?
Vamos lá, mais um texto. Pouquinho à frente, Tiago, capítulo 1. Vai passar Hebreus, que é a próxima carta. Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que interessante, aqui é um tipo de coroa diferente. Porque isso aqui é a vida eterna. Só pode amar o Senhor quem nasceu de novo. Só pode resistir à tentação quem nasceu de novo. O ímpio não consegue resistir 1, 2, 3 vezes à tentação. Ele pode até se comportar bem uma vez, mas o urubu vai rolar na carniça, não tem jeito. A cascavel, ela vai ficar na beira do rio para picar o ratinho, não tem jeito. Agora, o nascido de novo, ele resiste às provas e às tentações, por causa do poder de Deus que opera nele. E ele ganha a coroa da vida, é um prêmio, gente. Salvação é prêmio, é dom, é o maior presente que a gente tem na vida. Nós não fizemos nada. Na verdade, a gente só fez besteira. Deus fez tudo. Então eu tenho que enxergar isso como um prêmio. Isso traz um desdobramento para um estilo de vida prático. Se eu enxergo que eu não merecia nada, o que eu merecia era muita porrada na fuça, eu vou ter um coração agradecido ao Senhor. Se eu tenho um coração agradecido ao Senhor, eu não vou ficar fazendo conta para orar, eu não vou ficar fazendo conta para ler a Bíblia, eu não vou ficar fazendo conta para congregar. Na verdade, quem tem um coração agradecido, todas as vezes que a igreja se reúne, ele vai querer estar junto. Quem tem um coração agradecido, toda oportunidade vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, vai querer aprender mais do Senhor, que é uma coisa extremamente importante. Só que aí o que acontece, as pessoas têm 1000 coisas a fazer. Percebe? Toda teologia, toda aplicação teológica, toda interpretação teológica leva a uma prática. Por exemplo, um câncer que se instalou em vários meios calvinistas, isso há 300 anos. Uma vez salvo, sempre salvo, então leva um evangelho pecaminoso, leva um evangelho pervertido, leva um evangelho frouxo. Só que a pessoa não entende o seguinte, ela nunca foi salva. Se ela ama o pecado, ela nunca foi salva. Se ela ama uma vida desvirtuada, ela nunca foi salva. Na verdade, é que ela tem um conceito que está transformando ela 2 vezes filha do inferno. E vai para o inferno, para o lago de fogo, carregando Bíblia e cantando o hino do cantor cristão, do inário para culto cristão, da harpa cristã. Vai cantando o hino para o lago de fogo. Para vocês terem uma ideia, quando nós fomos salvos, aqui no Brasil, 95% das igrejas, elas não são de origem reformada. E nós éramos uma comunidade. Os reformados que a gente conhecia, o testemunho era horrível, lembra? Meu Deus, não parecia crente. Hoje nós temos uma teologia de origem reformada. Foi um aperfeiçoamento. Agora, o nosso estilo de vida aqui é muito diferente com o contato que a gente tinha há 21 anos atrás. Por quê? Nós conseguimos aperfeiçoar nossa teologia, conseguimos amadurecer e avançar, e ainda estamos fazendo isso, porém, temos entendimento no mundo espiritual, temos entendimento numa vida cristã prática, temos entendimento do que é ser intenso no Senhor, temos entendimento do que é um virtuosismo. Por quê? Porque é só olhar, por exemplo, os queridos irmãos puritanos. Eles eram reformados, mas eles eram intensos. Considerados até fanáticos por causa de algumas práticas. Porque eles não queriam saber de nada com o mundo. Eu, na verdade, particularmente, eu não gosto de coisas do mundo. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com música do mundo. Filmes, eu tomo muito cuidado, que tem muito lixo para assistir. Mas música, por exemplo, eu tenho alguns problemas. Por quê?
É pecado ouvir música do mundo? Não. Mas o pacote que ela envolve, principalmente para quem foi criado na nossa geração, é um pacote de sexo, drogas e rock and roll, e bebedeira, e prostituição, e vida noturna. Com esse lixo eu não quero contato. Eu prefiro ouvir louvores da harpa, louvores do cantor cristão. Prefiro ouvir o irmão Augusto Nicodemos pregando. Prefiro ouvir o Luiz Saião pregando. Prefiro ouvir o Weber Campos falando. Prefiro ouvir o Brancolato. Por quê? Edifica a minha vida. Eu já não estou mais na idade, não tenho tempo de ficar taran, 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 papá, papá, papá. Não tenho tempo para isso. Quantos anos eu tenho aqui na Terra? Vou perder esse tempo precioso vendo potoca. Agora, existe crente que é extremamente mundano. Tem até uma piadinha no nosso subtempo. A primeira briga do Senhor é tirar você do mundo. E ele só faz isso através do milagre do novo nascimento. É um milagre. Mas a segunda briga é tirar o mundo de dentro de você. Gente, isso aí é uma luta. Não é fácil. Tem que pegar o cara e passar no esfregão do tanque, assim. Rec, 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 rec. Escova de aço para cima. Porque é muito mundo. E hoje em dia é pior ainda. Agora, quando eu tenho visão de prêmio, quando eu tenho a visão de ser guardado, quando eu tenho a visão de galardão, eu tenho um incentivo para viver uma vida cristã normal, diferenciada. Em épocas de anormalidade. Ser um vencedor, ser alguém que vai alcançar o prêmio, ser um crente de verdade, nada mais é que ser um crente normal numa época de anormalidade. Você não é o super crente. Quem lê Bíblia, quem ora, quem vai em culto, quem ama ouvir pregação, não é super crente. Na verdade, com todo respeito, é o Zé Ruela, que nem eu. É o Zé Mané. Faz o básico, arrozinho com feijão. Só que esse arrozinho com feijão, numa época tão difícil como a nossa, parece que é o super crente, mas não é, gente. A gente é medíocre. Eu sou medíocre. O meu padrão em relação aos irmãos puritanos é piada. O meu padrão em relação aos moravianos, que trabalhavam de empregado nos navios, para ter passagem de graça, para vir para o novo mundo, para evangelizar, é medíocre. O meu padrão em relação à turma do irmão Jim Elliot, que na década de 50 veio para o Equador, morreu com 20 e poucos anos, morto pelos índios, e sua família, sua esposa, junto com os outros, evangelizou aquela tribo. Meu padrão é medíocre, gente. É medíocre. Mas hoje em dia nós vivemos tempos que a gente até brinca, né? É a igreja de Laodiceia, é morno. Eu creio até que tem um princípio envolvido aí. Época de mornidão. Parece que você falar em ler Bíblia está falando demais. Parece que você falar em frequentar 2 cultos e uma escola bíblica está falando demais. Que as pessoas têm N coisas para fazer, estão correndo atrás de mamão. Sabe? Você falar para você fazer um trabalho para o seu filho, numa época de pandemia que nós estamos vivendo, impedido de congregar, por uma série de fatores que envolvem nossa igreja, que é muito pequena, você ter uma atividade via internet para o seu filho, tem gente que não dá nem resposta. Tem gente que nem ouve a palavra que eu gravo. Mas isso é abaixo da mediocridade. É isso que eu tenho que entender. Amém? Então vamos lá. Mais um texto. Vamos para frente, 1 Pedro 5. Quanto tempo tem de palavra, Rô? 58. Jóia, dá para pregar mais meia hora. 1 Pedro, capítulo 5. Deixa eu tomar um gole de água. Acho que vai ter que encher meu tanque aqui. Por favor. 1 Pedro 5, versículo 4. Opa! Oh, que legal! Agora eu vou ler do primeiro aqui. Tem que ler do primeiro porque tem a ver comigo também aqui. Veja. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Gente, olha que barato. Um lixo
saco de esterco, desculpa a palavra, que nem irmão Maurício, é chamado de presbítero no mesmo nível de Pedro. Gente, coitado do irmão Maurício. Olha a honra. Vocês conseguem entender isso? Uma tranqueira, Deus vai lá, pega uma tranqueira, que não presta para nada, e coloca como presbítero igual Pedro. Não é muita honra? Aí eu pergunto, só nessa primeira frase aqui, o que eu tinha que fazer? Eu vou explicar para vocês o que eu tinha que fazer. Eu tinha que colar minha língua no chão e ir lambendo o chão na frente de Pedro, na frente de Paulo, para eles poderem pisar antes. Entendeu? Porque eu sei que não chega nem aos pés deles. Você entendeu? Por isso, quando eu pego alguém... Na verdade, hoje em dia não se tem respeito por presbítero. Antigamente, neguinho gaguejava na frente de presbítero. Quando eu pego um granconato falando, quando eu pego um desses grandes homens falando, tem que baixar a orelha. Tem que tratar com respeito. Tem que tratar com dignidade. É coisa muito séria. A pessoa é autoridade na casa do Senhor. Hoje em dia a turma peita pastor de igual para igual. A turma quer falar de mano com pastor. Não é assim. Está errado. Você vê uma leitura aqui, eu pergunto, um coração assim, que acha... Gente, eu já congreguei com um pastor, que o conhecimento dele era menos de 10% do meu. E eu tratava com respeito, com dignidade. E uma vez ele me distratou. Ele mandou eu calar a boca numa reunião. E eu estava certo, injustamente fui mandado calar a boca, eu engoli aquilo em seco, a vontade que eu tinha era lá e dar uma porrada no meio da cara, mas eu engoli aquilo em seco e no final da reunião, aquele jovem pastor chamou para orar com a gente, e quando ele chegou na minha frente, eu em lágrimas, mal conseguindo falar, meu lábio tremendo, eu olhei para a cara dele e falei, você não deveria ter falado comigo daquela maneira, porque eu sou mais velho que você, e você não pode tratar uma pessoa mais velha como assim. Na hora ele arregalou o olhão, claro. Aquele rapazinho não sabia muito de Bíblia, mas ele tinha temor de Deus, falou, irmão Maurício, me perdoa, não devia ter feito isso com você, me perdoa. Nunca mais vou fazer isso, me desculpe. Ele tomou um susto, porque ele viu o tamanho da besteira. Primeiro porque eu era mais velho, segundo que eu era um dos mestres da igreja. Não tinha sido levantado presbítero naquela época, mas já funcionava como presbítero. Não tinha sido ordenado, mas já tinha função. Já tinha uma série de autoridades lá dentro. Entendeu? Então hoje nós vivemos uma geração que muitas vezes não respeita os mais velhos, quer tratar de igual para igual e não respeita as autoridades da igreja. Coisa muito séria, muito séria. Até hoje, todas as igrejas que eu passei, aquelas que eu discordei, todas elas eu tenho a porta aberta, todas elas eu posso voltar, todas elas eu sou bem-vindo, porque eu sempre tratei todo mundo com o maior respeito. Por exemplo, nós congregamos no Bola de Neve. Já fazem 8 anos que nós saímos do Bola de Neve. 7 anos e meio, 8 anos deve ter completado agora. O respeito que aquela meninada me trata quando eu vou lá por causa das Bíblias, eu chego a ficar até envergonhado. E agora que eles sabem que eu fui ordenado pastor, o respeito é maior ainda. São meninos, muitos deles não têm tanto conhecimento bíblico, mas entenderam o respeito que eu tenho que ter com as autoridades. Veja, mesmo nível de Pedro. Não o mesmo nível de unção, né? Mas assim, presbítero igual. Mas olha o que o Pedro está falando. Que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, é o versículo 1 do capítulo 5. E participante da glória que se há de revelar.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, quer dizer, de boa vontade, nem por torpe ganância, quer dizer, não busca o dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Olha o 5, nossa, eu não lembrava desse versículo aqui. Vi agora. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Veja, a Bíblia fala aqui do respeito aos anciãos. E aqui é ancião, ancião. Se fosse o ancião presbítero lá da igreja de Jerusalém, ele usava a mesma palavra de cima. Você vai no original, presbítero é uma coisa que é presbiterói, em grego. Talvez meu grego é medíocre, né? Mas eu tenho bons dicionários de grego. Mas lá embaixo, ancião é ancião mesmo. É mais velho. Cabeça branca. Nós perdemos esse sentido, até dentro da igreja. Por exemplo, quando eu vou lidar com o irmão João, eu tenho que lidar com o maior respeito, com o maior cuidado. Por exemplo, quando o irmão Antônio, que está entre a gente, é um pouco mais velho, eu tenho que tratar com o maior cuidado. Quando ele abre a boca, eu tenho que ouvir com reverência. Porque ele é mais vivido, ele é mais experiente, é mais experimentado no Senhor. Esse é o comportamento. É o que está falando aqui, semelhante 5, semelhantemente vós jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Não é que vai pisar na sua cabeça, sapatear nas suas costas. Mas você está lá ouvindo, está dando atenção. Quando for conversar, se conversa com respeito. Dando a dignidade necessária. Percebe? Pedro vem tratando disso. Tudo isso são características de uma vida cristã saudável e de um temor do Senhor saudável. Amém? Vamos para mais um texto, não podia deixar de falar. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Versículo 10, diz assim: nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ponto. O que nos interessa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, prêmio é para quem persevera na tribulação. Prêmio é para quem persevera na luta. Prêmio é para quem passa em pé pelas adversidades, sem ficar culpando Deus. Faz parte da coroa da vida, esse tipo de comportamento. E o último texto, Apocalipse 3. Eu ia ler o versículo 11, mas eu tenho que ler o 10, porque faz parte de uma doutrina. Apocalipse 3, versículo 10. Olha que legal. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Quem vai ser guardado da hora da tribulação? Quem guarda a palavra da paciência. Esse daqui é texto-chave. Ah, irmão, mas eu acredito que é o arrebatamento. Beleza, o problema é seu, você pode acreditar. Eu prefiro acreditar que eu vou ser guardado aqui mesmo. Se Deus, na sua soberania, resolver arrebatar, como diz o irmão Marcos Greconato, glória a Deus. Melhor ainda, vou sofrer menos. Só que também vou ver menos milagre. Apesar que ver o milagre do arrebatamento, vocês imaginam que é num piscar de olhos? Transformou? Ó, vou repetir, num piscar de olhos. Transformou? Ó a rapidez, pisca. Transformou. É milagre, hein? Mas olha o 11, que é nosso texto base. Eis que venho sem demora,
Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que interessante. Aqui não está falando coroa da vida. Ninguém pode tomar a salvação de outro. Não existe isso na Escritura. Ninguém pode ser vítima de tomar a sua salvação. Então, essa coroa aqui não é a coroa de salvação. Isso aqui é o prêmio. O que parece aqui? Que existem níveis de prêmio. E que é possível eu superar o Rodrigo no prêmio. É possível a Paula me superar e superar o Rodrigo no prêmio. É possível, por exemplo, algum irmão lá do 1º, 2º século me superar aqui. Percebem? Que coisa interessante. Para que ninguém tome a tua coroa. O que é? Mostrando o seguinte, que você tem um risco. A melhor interpretação que eu acho aqui, a nível de galardão, é que você pode ter o teu galardão prejudicado. Você pode se prejudicar no teu prêmio por atitudes erradas. Por você deixar de guardar o que tem. Lembra que nós lemos? Combati o bom combate, guardei a fé. É uma obra completa. Existem irmãos que naufragaram no final da vida. Vou dar um exemplo. Salomão. E olha que Salomão foi um dos maiores reis de Israel. O que eu entendo? Salomão foi salvo, mas o fato dele queimar incenso no templo dos outros ídolos prejudicou o galardão dele. Nós vamos saber isso lá no futuro. Mas o guardas, o que tem aqui é o seguinte, meu irmão, você está mantendo a carreira, você está fazendo a obra de Deus, você tem foco na igreja, você tem foco nos irmãos, guarda. Não perca essa chama, não perca essa intensidade, não deve esmorecer. É muito fácil você ser intenso com Deus no começo. Mas vou dar um exemplo, veja, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma coisa eu posso falar, nesses 21 anos de salvo, sempre a mesma tocada, sempre a mesma paixão, sempre a mesma vontade de aprender, sempre a mesma vontade de ter uma oportunidade para compartilhar o Evangelho, sempre a mesma vontade de ter uma oportunidade para compartilhar uma virtude espiritual com uma pessoa que não conhecia o Senhor, sempre a mesma vontade de ver bons autores, de ver bons pregadores. Com toda humildade, isso é uma verdade, sempre, 21 anos, a mesma tocadinha, tuque, 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 tuque. Lendo a Bíblia diariamente, estudando a Bíblia, orando, buscando bons autores, tendo amor pela palavra, ficando com o coração jubiloso quando vê alguém pregar a palavra com unção, ferve o coração, entendeu? Alegra o coração. É o foco da nossa vida. E essas eu acho que são as palavras mais importantes de todo esse estudo. Aonde está o teu coração? Qual tem sido o foco da tua vida? Para você refletir, vou reler o versículo 11. Eis que venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que nós possamos entender. Paulo fala que eu mesmo poderia, que pregando a outros, eu mesmo ser desqualificado. Ele fala isso em Coríntios. Peraí, Paulo, você vai perder a salvação? Não existe perda de salvação. Desqualificado do quê? Do prêmio. Você vê que aqui fecha uma doutrina teológica. Se Paulo fala que ele poderia ser desqualificado no seu galardão, mesmo pregando a outros, e João nos informa que guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa, isso nos dá a seguinte doutrina: eu posso, através de atitudes impensadas, prejudicar o meu galardão, prejudicar o meu prêmio, prejudicar a minha carreira. Sou salvo pela graça de Deus, mas comprometo o todo.
com esse pensamento, que nós possamos realmente andar com sabedoria, com temor e discernimento nessa única vida que nós temos no planeta. Que Deus nos guarde de naufragar. Que Deus nos guarde de estragar uma vida inteira numa obra. Mas ao contrário, que através da graça de Deus e do poder de Deus, nós possamos ter as mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Já estou sendo oferecido, tem uma tradução que fala, como libação, como sacrifício. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha realmente, primeiramente nos perdoando, Senhor, toda omissão, toda falha, todas as atitudes que não te agradaram. Senhor, que nós possamos realmente estar cumprindo a carreira, combatendo o bom combate, que nós possamos ter um coração sábio, que possamos viver uma vida cristã onde o Senhor é o primeiro. Pai, que o Senhor venha com o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Próxima palavra nós vamos continuar a partir do versículo 22. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.